SEBRE. De onde viemos, para onde vamos? Agradeço a oportunidade de dizer algumas palavras nesse evento que celebra os 25 anos do SEBRE. O meu lugar de fala, como se diz hoje, é o de rememorar a experiência dos sócios e conselheiros que fundaram o SEBRE. Infelizmente, não são muitos os que hoje podem desempenhar este papel. Quem melhor do que ninguém poderia falar nessa cerimônia sobre esta experiência é o Daniel Klabin, que atuou com destaque e dedicação na implantação do SEBRE e na duradoura catalisação das suas atividades. Em função das dificuldades que ele hoje tem para desempenhar de viva voz esta responsabilidade, permito-me observar que o meu lugar de fala não é apenas a de um dos fundadores do SEBRE e de um adepto desde a primeira hora da sua importância, mas é igualmente o dos laços de amizade e parentesco que me ligam ao Daniel e aos seus irmãos Israel e Armando, os meus queridos primos do Rio. Um dos lemas dos Três Mosqueteiros, que eram 4, é o de todos por um, um por todos. Assim como o 4º mosqueteiro da trindade dos meus primos do Rio, e em especial em relação ao SEBRE, pontuo que esta é uma oportunidade para homenagear, na pessoa do Daniel, o coletivo significado da criação do SEBRE e do papel de todos os seus fundadores que hoje procurei e procurarei representar. Como toda instituição, o SEBRE nasceu da ideia de uma obra a realizar, da conjugação de forças e vontades de um grupo de pessoas que compartilharam a importância desta ideia a realizar e que se mobilizaram para levar adiante e consolidar uma instituição com vocação de permanência, voltada para, no âmbito da sociedade civil, estimular o diálogo e a pesquisa em torno das melhores formas de inserir o Brasil no cenário internacional em seus múltiplos aspectos. Luiz Felipe Lampreia, que era, na ocasião, nosso ministro das Relações Exteriores, foi o inspirador da ideia da criação do SEBRE. Ele tinha em mente a valiosa importância do Council on Foreign Relations dos Estados Unidos e do papel que desempenha na discussão dos grandes temas da política externa e da ordem mundial. Sabia Lampreia, à luz da sua experiência, que no mundo contemporâneo a diplomacia deixou de ser uma avaliação e uma análise de poucos no âmbito do governo e passou a ser um interesse de muitos, em função da interdependência que insere o mundo na vida dos países. É o que leva à importância da agenda da opinião pública na condução da política externa. Daí a avaliação do Lampreia, que contou com a boa vontade e o interesse do presidente Fernando Henrique Cardoso, que por isso mesmo é o presidente de honra do Conselho Curador da nossa instituição, de que a criação do SEBRE poderia ter um construtivo papel na formatação da opinião pública brasileira sobre as modalidades e desafios da inserção internacional do nosso país em função da qualidade das atividades que iria empreender e conduzir. Naturalmente, a viabilização do SEBRE requeria encontrar na sociedade os stakeholders da sua ideia a realizar. Nessa tarefa de catalisar o apoio de stakeholders, Daniel teve um papel decisivo. Foi o grande operacionalizador da proposta do SEBRE,
tanto que as duas reuniões preparatórias do SEBRE, no final de 97 e começo de 98, foram por ele conduzidas no seu escritório no Rio de Janeiro. Nessas reuniões, a troca de ideias, entre outros, com o Carlos Mariani, com a Cátia de Almeida Braga, com o Roberto Teixeira da Costa, com o Baiana Soares, com o Eliezer Batista, com o Gelson, com o Flávio Perry, o Pratini de Moraes e o próprio Lampreia, dessa troca de ideias surgiu um contorno preciso. Esse se consubstanciou no ato da Constituição do SEBRE e do seu Estatuto Social de 98, que foi preparado e elaborado por um dos nossos fundadores, o meu querido amigo e grande advogado, Luiz Olavo Batista. O sumário dos eventos promovidos pelo SEBRE nos momentos que se seguiram à sua implantação exemplifica como foram dedicados à agenda da política externa que estava na ordem do dia. Mercosul, União Europeia-Mercosul, ALCA, integração sul-americana, integração física da América do Sul e o tema da infraestrutura, meio ambiente. E também cabe mencionar que no que diz respeito aos acordos econômicos, inclusive a Organização Mundial do Comércio, porque envolvem sempre a análise do impacto interno dos compromissos externos, havia uma muito válida preocupação de captar a sensibilidade do setor privado nessa matéria. É por essa razão que, desde o início, o SEBRE contou entre os seus stakeholders com figuras do mundo empresarial com sensibilidade para o que se passa no mundo. Uma palavra final. Políbio dizia, para nos apontar o Marcos Azambuja, que eu até agora não fiz maiores citações, que o começo é mais do que a metade e alcança o fim. A fundação do SEBRE indicou um rumo, um sentido de direção para as suas atividades. A autoridade do SEBRE, e a palavra vem de auctoritas, que está ligado a augere, aumentar, acrescentar, o que caracteriza a autoridade do SEBRE foi o que ela agregou e muito e acrescentou as atividades iniciais para o significado da vida brasileira. Foi o que fez do SEBRE um think tank independente de reconhecida importância nacional e internacional que contribui para a agenda internacional do Brasil. Concluo. A sede do SEBRE é o Rio de Janeiro, o que fez da cidade um centro irradiador do diálogo, do debate e da pesquisa no amplo campo das relações internacionais. Foi o que conferiu à cidade um papel próprio na vida nacional. À altura da tradição de relevância da antiga capital do país, como seria do gosto do nosso amigo Felipe Lampreia, em sua sintonia com o Daniel.